Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo inserido numa série de vídeos acerca do material que eu utilizo durante os meses de inverno para a pesca aos robalos. Agora o que vou fazer? Vou encher de linha e vou-vos mostrar como é que costumo fazer. Por vezes, tendo ajuda, acaba por ser mais simples. Hoje estou sozinho, é uma boa maneira de vos mostrar como é que faço o enchimento de um carreto sem ajuda, ok? Vamos a isso. Tenho aqui comigo duas linhas PE 1,5, 300 metros. Esta é uma Daiwa Saltiga, um Durasensor 8 braid, portanto um braid, um entrançado de 8 fios. Aguenta uma carga de 12 kg e o Varivas, o 8, também um entrançado de 8 fios, também um PE 1,5, 300 metros, aguenta 14 kg. E eu vou utilizar este Varivas porque já o tenho noutro carreto de light spinning, tenho no meu Luvias 2000, um PE 06 e estou muito contente com o desempenho da linha, não só no lançamento, na forma como se comporta, mas também na durabilidade. Eu chego a casa, o que faço com todos os carretos que tenho, lavo-os sempre em água doce e a linha também. E noto que é uma linha que é bastante resistente. Além disso, quer esta linha, quer a Daiwa, são duas linhas relativamente baratas. Eu nos anos anteriores tenho utilizado o Daiwa Tournament 8 Evo, também é uma linha muito boa, mas estas acabam por ser mais baratas e não lhe ficam atrás. Nice. Na bobina anterior que eu tenho com o PE 2,5, que utilizei para popping para uma pesca à superfície mais pesada, não em Portugal, continental, tinha utilizado um Daiwa Saltiga, mas o 12 braid é uma linha muito boa, mas também muito cara. E eu acho que para as nossas exigências aqui durante o inverno, digo em Portugal continental e na costa norte, mais concretamente onde eu pesco, acho que esta linha acaba por se adequar muito bem. 14 kg de resistência é mais do que suficiente e o PE 1,5 acaba por não nos roubar assim tanto no lançamento. Se fizerem um lançamento, a mesma pessoa com o mesmo carreto, utilizando a mesma técnica, com um PE 1,5 e um PE 2,5, este lança seguramente mais e é um dos motivos que me leva a escolher esta linha. Quando eu vejo cair palhaços, pá, que falam. Portanto, vamos agora então colocá-la no carreto. E eu não os vejo a fazer nada. Fico chateado, com certeza que fico chateado. Uma linha muito fina, mesmo muito fina. Para um PE 1,5 é uma linha excelente. Uma linha desta espessura, ter uma resistência, 14 kg é de facto formidável. E o que é que eu costumo fazer para colocar no carreto? Eu, como vou encher o carreto sozinho, vou utilizar o primeiro elemento de uma cana para guiar a linha, já vos vou mostrar porquê. E portanto, se calhar é preferível, antes de mais nada, diretamente daqui, passar a linha nesta primeira argola, ok? Meter já o carreto na cana. Portanto, já passei a linha no passador e agora faço o seguinte. Para quem já fez surfcasting, este é um nó muito comum. Faço uma laçada, dobro sobre a laçada, portanto uma laçada dupla e fecho. Ok? Está aqui a laçada e dá-se um nó. Portanto fica uma laçada dupla. Penso que dará para ver depois com zoom. E agora vou cortar aqui estas duas pontas e estou agora a lembrar-me que não trouxe tesoura. É a vantagem dos cortes dos vídeos. Volto já. Ora bem, já aqui tenho marcada a falta de material. Portanto, as duas pontas soltas, cortamos. Ficamos só com uma argola dupla. Portanto, esta argola dupla depois serve para quê? Passa-se a linha através dela. Fez aqui uma alça, não é? Que abre e diminui. Esta alça, até vou tirar a bobina. É mais fácil. Assim vocês também ouvem este barulho maravilhoso desta embreagem do Saltiga.
é a coisa que eu mais gosto deste carreto. Isto quando um peixe puxa a sério, se vocês forem ver os meus vídeos em Dácula com os palometonas, isto canta a sério. Portanto, temos a bobina, temos a alça que fizemos, e agora colocamos, esticamos e fazemos o seguinte. Ela não ficou bem, está a rodar sobre ela própria. É ao contrário. Puxamos assim, ok? E rodamos ao contrário. Ela agora, de certeza, que já não vai rodar. Tem de fechar bem. Já está a rodar. Outra vez, ao contrário. Ok, já ficou fixo. Damos só um aperto bom. É só escolher o lado para o qual ela não roda. Ok? Pronto. Isto agora está aqui. Já vão ver qual é a segunda parte do truque. Primeiro, está aqui a coisa. Abrir a asa de cesto. Colocar a bobina aqui direitinha. Ok? Fechar aqui. Estão a ver porque é que eu gosto de dar ali umas voltas, porque senão a linha começa a ficar laça. Fecha-se. Estão a ver? Está fechadinho. Portanto, a linha aqui está presa ao carreto. Agora temos de bobinar e estou sozinho. Vamos à segunda parte do truque. E qual é o truque? Uma terrina com água. E nisto, a verdade seja dita, para meter água não há como eu. E agora, a bobina que aqui temos vai para dentro da água, ok? Está aqui, pode ficar bem submersa. Isto para ficar sob tensão. Eu gosto de fazer outra coisa, que é o quê? É pegar um paninho para apertar aqui a linha quando estamos a bobiná-la, para ela vir sempre sob tensão. Isto não precisa estar assim tão dobrado. A linha está aqui, não é? Está tensa. Ok? Agora começamos a bobinar e como vem aquilo ali, e depois também seca a linha, não é? Temos aquilo ali direitinho, a bobinar, a entrar aqui 5 estrelas. Entra sob pressão, ainda por cima está aqui a passar no paninho, a tirar a água em excesso. Portanto, agora é a vantagem dos vídeos. Vou fazer aqui um fast forward e para vocês isto vai passar em segundinhos. Carretinho cheio. O que vamos fazer agora? Vou aproveitar. Primeiro vou limpar aqui a água que saltou. E agora fazer referência a outra coisa, que é o quê? É o terminal que uso. Eu durante o verão uso terminais mais finos também, não é só linhas mais finas. Agora no inverno tenho utilizado uma linha que é a Sunline Blackstream. Gosto muito. Estou a utilizar um PE8, que é um 0.47, no caso do fluorocarbono, mas ainda tenho aqui um restinho do ano passado, aliás, nota-se que já nem tem papel, já levou muitos banhos, mas vou colocar aqui. Pois isto do tamanho é um bocado relativo. Eu assim numa cana maior, gosto de usar pelo menos meio metrito de fluorocarbono. Portanto vou meter este bocadinho. Gosto desta linha, é uma linha que é muito resistente à abrasão. Vocês onde reparar se utilizarem que ela passa de roça nas rochas e raramente fica com aquele tato áspero, ela fica sempre uma linha muito fininha. E depois tem esta cor que parece mesmo transparente dentro da água. É espetacular. Ao contrário do multifilamento, isto é a regra geral, os fluorocarbonos têm sempre mais elasticidade, o multifilamento não é elástico. E, além disso, é resistente à abrasão. O multi, se for a uma pedra e roçar, seja um PE1,5, seja 2, só se for assim muito grosso, parte facilmente.
O fluorocarbono tem essa vantagem de nos resistir mais à abrasão nas rochas. Eu uso sempre. Há quem não use fluorocarbono, eu uso de inverno, de verão, de dia, de noite, sempre fluorocarbono terminal. E pronto, e agora então aqui vou-lhe meter um fluorocarbonozinho, o nó Albright, que é o que eu gosto de fazer e que domino e que faço de olhos fechados. Faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 voltas para um lado e depois o inverso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para este lado e agora entra de baixo para cima, agora sai de cima para baixo, lubrifica-se sempre os nós, ok? E agora puxo, fica aqui o nozinho à maneira, ainda por cima assim numa linhinha maravilha, isto é um espetáculo. Puxo, à vez os dois, cada um dos toques soltos, e agora corto rentinho. Uma ponta, a do flúor, e agora a ponta do multi. E vou-vos mostrar aí em pormenor, o nó fica perfeito. O nó fica mesmo muito bem, ok? E depois meto o clipe no terminal. Portanto, agora, tiro o carrete daqui, está cheinho. Nos primeiros lançamentos convém ter cuidado, se for um dia de muito vento, começar, por exemplo, com um giga ou com uma zagaia, uma coisa pesada, para que a linha saia bem e volte a camar bem. Este ainda por cima é o novo, vamos pôr aqui, pronto, já fica. A bobina LP Works traz também um elásticozinho, tal e qual como a bobina original. A bobina original ainda aqui tem terminal, também vou deixá-lo estar, embora vá estar muito tempo parado. O elásticozito fica guardado e aqui tem a bobina original, Saltiga 5000 XH e a bobina Shallow, aqui está ela, SLP Works, e pronto, era isto. PE 1,5, Varivas 8, terminal Blackstream, e está feito. Estejam atentos aos próximos vídeos e boas pescas. E não se esqueçam, o que é preciso é ir pescar, perceber o que se está a fazer, utilizar o material que podemos comprar e, sobretudo, e mais importante, divertir-nos durante a pesca. Boas pescas. Até ao próximo aí.